Bom dia, minhas amadas irmãs. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, minhas amadas amigas, amigos. Bom dia, jovens. Bom dia para todos. Bom dia, meus filhos, minhas filhas. Bom dia, pessoal. Como que foi o seu sábado? Eu acredito que tenha sido abençoado, né? Que Deus esteve no controle da sua vida, da sua casa, no controle da sua família, né? E espero que o domingo seja um domingo de bênção, um domingo de alegria, um domingo com muita paz na sua vida, na vida da sua família. E estou aqui para orar para você, orar com você, minhas amigas, orar com você, meus amigos, orar com vocês, jovens, e colocar as suas causas nas mãos do Todo-Poderoso, que só Ele pode resolver nossos problemas, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas nós não podemos de maneira nenhuma nos entregar à derrota, né? Nós não podemos ser derrotados, deixar que nós venhamos nos fracassar. Então nós temos que continuar na luta, buscando a presença do Senhor, orando, confiando nele, né? Na certeza que Ele está nos ouvindo em todos os momentos da nossa vida, né? Que clamamos a Ele, que buscamos a Ele, porque nós não estamos dentro de uma estufa, né? E nem estamos, como se disse, nem estamos livres de passar por provas, né? Não é porque nós somos evangélicos, não é porque nós sabemos que Deus está conosco, que nós estamos livres de passar por provas, de passar, né, ter dificuldade, né? Mas é no momento que nós já não temos mais força, neste momento é que Ele vem com a providência, né? Às vezes Ele espera para ver até onde nós somos capazes de chegar, né? Quando Ele vê que nós não temos mais força, não temos mais aonde recorrer, Ele vem com a providência. Pode ter certeza, irmã. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza, minhas amigas, meus amigos. Pode ter certeza, jovens, que não é porque são jovens que não tem problema, né? Não passa por dificuldade, porque passa, né? Eu já fui jovem, então eu sei. E estou aqui para continuar orando, né? Para todos, principalmente orando para os jovens que necessitam muito das nossas orações, né? Porque eles são jovens, às vezes eles, como eu sempre digo aqui, às vezes eles não têm força para orar, não é verdade? Então nós temos que interceder por eles, porque seu filho, sua filha, eles podem ser obedientes, pode não te dar problema, você pode dizer assim, eu tenho um filho abençoado, uma filha abençoada, não me dá problema, então tenho que me preocupar. Tem sim, você tem que se preocupar sim, porque o seu filho trabalha, né? Mesmo hoje todos os jovens trabalham, né? Todos os jovens estudam. Então, a nossa preocupação é orar,
né? Orar para eles nos momentos, todo momento, porque eles saem para trabalhar, eles saem para estudar. Então, nós temos que estar orando para que eles venham a ser protegidos por Deus, né? Para que Deus venha proteger eles no momento que eles colocam seus pés da porta para fora, né? Ou mesmo eles estão dentro de casa, a gente tem que estar orando para eles, para que no momento que eles venham sair, colocar os seus pés para fora da sua casa, que Deus já esteja, os anjos do Senhor já esteja acampado diante deles, desviando eles de de todas as propostas lá do mundo, né? Desviando eles também de todos os perigos, de tudo aquilo que não é bom para eles, né? Então, nós temos que fazer isso, porque como eu disse no começo dessa oração da madrugada, acho que um mês atrás, quando eu comecei a postar os meus vídeos da oração, eu disse, eles não oram, então nós temos que orar por eles. Nós temos que buscar proteção para eles, porque nós buscando, orando por eles, buscando a proteção de Deus para eles, Deus vai ouvir e Deus vai estar protegendo eles, porque eles são jovens, eles querem se divertir, então eles não têm aquela preocupação, olha, vou orar, né? Vou sair de casa, estou saindo de casa, vou orar, não é verdade, né? Não é verdade, minha amiga? Não é verdade, meu amigo? Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que orar por eles. Até o momento deles amadurecer, né? Amadurecer na idade, amadurecer na fé e começar a buscar a Deus também. Porque alguns jovens oram assim, né? É difícil, eu vejo aí, minha neta às vezes ora, às vezes não ora, mas no momento que ela não está orando, meu filho não ora, eu é quem oro por ele, quem coloco ele na proteção de Deus, coloco pedindo para que Deus proteja, né, ele, minha nora, são um casalzinho jovem ainda, né? Tem também as minhas netas, que são jovens, eu sei que eles não oram, então a minha responsabilidade como avó, como mãe, né? Embora meu filho já tenha 20 e poucos anos, mas é um jovem ainda. Então, minha amada irmã, meu amado irmãos, então a nossa responsabilidade é orar por eles, porque nós sabemos que são muito poucos que oram. Eles oram hoje, amanhã eles já não oram mais, né? Então, essa responsabilidade, mãe, essa responsabilidade, pai, é sua, irmão, é sua, irmã, é sua, minha amiga, é sua, meu amigo. Então, vamos entregar os nossos jovens, colocar eles embaixo da proteção divina, porque é como eu falo, está muito difícil o mundo está difícil demais. Nós que já passamos, né, por esse processo, por essa fase de ser jovem, não é verdade? E nós sabemos que nessa idade que a juventude é difícil, porque quando a gente é jovem, a gente se preocupa muito em se divertir, a gente se preocupa muito com as amigas, com os amigos, a gente quer estar se divertindo junto com os amigos, junto com as amigas, né?
E é neste momento, hoje, na nossa época, eu falo na nossa época, né? Porque tem muita mãe e muito mais jovem, né? Muito mais jovem, mais nova do que eu. Mas eu falo na nossa época, da minha idade, entendeu? Era mais fácil, já tinha os perigos, né? Mas já não era tanto como hoje, né? E a gente também já era mais obediente, né? Porque os nossos pais, assim, estou falando para as mulheres, né, irmãs da minha idade, irmãos da minha idade, né? Só que não vou falar minha idade para vocês, né? Depois eu falo. Então, as irmãs da minha idade, os irmãos da minha idade, né? No nosso tempo era mais fácil, não era, irmãs, não era minhas amigas. Então, era mais fácil, a gente era mais obediente, né? E a gente já só pensava mais em trabalhar, porque tem mãe e pai aí que começou a trabalhar cedo, né? Na minha época, a gente começava a trabalhar muito jovem, né? Que era, hoje, não, isso não é permitido mais, né? Porque os jovens têm que estudar, os jovens têm que preparar, né, o seu futuro, né? E na minha época não era tanto assim, mas a gente já começava a trabalhar cedo, não é verdade? Irmãs que passou, né, por isso, que começou a trabalhar cedo, irmãos que começou a trabalhar cedo, amigas, amigos que começou a trabalhar cedo. Então, vocês sabem como era na nossa época, era mais fácil, né? Então, hoje, já está tudo mais difícil. Então, a gente tem que estar na busca, buscando a Deus por eles, colocando eles sob a proteção de Deus e não deixando de orar por eles. Olha, esses dias a gente não é super mulher, nem super homens, né? Eu digo que a gente sente cansaço, às vezes a gente quer dormir um pouco mais cedo. Então, mas nesses dias que eu não postei a oração da madrugada, eu não deixei de orar por nenhuma dos meus inscritos, por nenhum de vocês que está nas minhas orações. Eu não deixei de orar. Por mais que eu não postei os vídeos e orei menos, né? Orei menos tempo, mas vocês foram incluídos nas minhas orações todos os dias. Jovens, os casais, família, todos, para todos quem eu oro todos os dias, todas as madrugadas, e posto nesses dias que eu não postei, eu continuei a oração por vocês, porque é por vocês que eu estou orando. É para minha família, mas também por vocês. Por vocês que talvez está sem força, por você que às vezes está oprimida, está oprimido, né? Por você que tem um problema dentro de casa, com o filho, com a filha, ou com o esposo, com a mãe, com o pai, porque é vice-versa, né? Da mesma forma que os pais têm problema com os filhos também têm problema com os pais, não é verdade? Então, nesses dias, continuei orando, não deixei de orar, tá? E pode ter certeza que quando eu não postar o vídeo, mas vocês estão na minha oração. Pessoal, como eu estava dizendo agora há pouco, todo mundo, ninguém está a escape aos problemas dessa vida, não é verdade? Rico,
pobre, velho, jovens, branco, negro, todas as pessoas estão sujeitas a passar por situações difíceis, não é verdade? Dependente de ser evangélico, não evangélico, todos nós está sujeitos, sim, a passar por situações difíceis, né? Eu quero só ler aqui no Marcos 4, versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para a outra margem. Levantou-se grande tempestade de vento e cobriu as ondas, passava por cima do barco, de maneira que já se afundavam. Só vou ler até aqui, irmãs. Amados, os discípulos, quando Jesus disse, passemos para outra margem, vocês acham que Jesus já não sabia que ia haver uma tempestade no mar? Jesus já sabia, né? Então, mas Jesus, como ele viveu aqui como homem, né? Jesus, ele sentia cansaço, né? Ele, naquela tarde, naquele dia, sendo já tarde, quando ele disse, passemos para a outra margem, Jesus, ele estava cansado, né? Portanto que Jesus, ele dormiu, né? Quando levantou aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Tanto que os discípulos, eles tentaram de todas maneiras a não acordar Jesus, sair daquela situação sem incomodar Jesus. Sim, porque eles já conheciam muito bem, né? Eles já conheciam aquele lago muito bem, aquele lago de água doce, porque os discípulos, eles eram pescadores, então eles já conheciam muito bem aquela região, né? Então, para eles achavam, olha, a gente já conhece, já sabe quantas tempestades, né? Eles já não haviam enfrentado, né? Mas, às vezes, é necessário a gente enfrentar uma tempestade para que a gente se achega a Jesus. Porque se for tudo bem, a gente viver só de bênção, de mil maravilhas, será que a gente se achegaria a Jesus? Será que a gente teria preocupação de orar, de buscar a Deus, se a gente tivesse só na bonança, se a gente tivesse só ali na sombra e na água fresca ali, sem problema algum? Será que nós teríamos a preocupação de orar, de buscar a Deus, né? Aqueles discípulos, eles já conheciam ali aquela região, eles eram pescadores, mas chegou o momento deles pedir socorro para Jesus ali. Só que ali eles se desesperaram naquele momento, né? Porque
aquela tempestade não se acalmava. E ali ele sabia, Jesus está aqui no barco, né? Jesus, ele nos livra dos perigos, ele não vai deixar esse barco afundar. Jesus estava dormindo, né? Então, naquele momento, quando eles viram que eles não conseguiam, controlar aquele barco, o que eles fizeram? Eles chegaram a Jesus e disse: Mestre, não se importa que perecemos? Jesus, ele se despertou, acalmou a tempestade, né? Acalmou o vento, acalmou a tempestade e houve uma grande bonança, né? Minhas queridas, meus queridos, a gente tem tempestade, a gente passa de vez em quando, parece tá tudo bem na vida da gente, não está? De repente, levanta um vento, uma tempestade, não levanta? Nesse momento, talvez, há coisas que vêm, né? Há mal que vem para contribuir com o bem. Porque às vezes é neste momento que nós despertamos, que nós temos que buscar a presença de Deus, que nós temos que orar, que nós temos que pedir socorro a Jesus, né? E é neste momento que ele entra com a providência, que ele vem com socorro nas nossas vidas, né? Porque se nós vivemos só, como eu disse, só de bênção, é capaz de nós acomodarmos, não é verdade? É capaz de nós acomodarmos, sim. Então, aí a gente, né, vai ficar acomodados. Por exemplo, se você está com a sua conta, né, com a sua conta lá bem recheada, não é verdade? Se não está te faltando nada, você está com saúde, será que você vai orar, irmã? Será que você vai orar, minha amiga, meu amigo? Será que você vai orar, irmão? Então, é aí, irmãos, que às vezes a tempestade vem, ela não vem para nos castigar, mas sim para nos despertar na oração, não é verdade? Então, porque se a gente tiver muito só na bonança, eu não sei não. Mas, minha querida, meus queridos, então, é isso. Hoje é domingo. Hoje os cultos é culto da família. Então, por isso que eu comecei já dar início aqui falando com os pais para orar para os seus filhos, para os seus netos, os jovens, né? Que hoje a preocupação da gente é muito grande com eles, né? Porque às vezes eles querem sair, eles querem se divertir, eles querem saírem com os amigos, com a namorada, namorado, eles querem se divertir. E como o mundo lá fora está oferecendo muito perigo para os nossos jovens, então nós temos, mais uma vez, eu quero despertar vocês. Não deixe de orar para o seu filho, para a sua filha. Não deixe de orar para o seu neto, para a sua neta. Eu estou aqui ajudando, orando, todo dia, toda madrugada na busca. E quando eu entro na oração, durante o dia, à tarde, ou estou fazendo alguma coisa, estou orando pelos meus filhos,
que já são todos casados, mas, né, já é, sabe, o juízo já não é mais como era quando era mais jovens, né? Mas eu tenho ainda um filho muito jovem, casado, mas muito jovem. Minhas netas, meus netos, e tenho a responsabilidade de orar por eles e de orar para os jovens que eu nem sequer conheço, que eu nunca vi, mas que Jesus conhece, que Jesus está vendo a todo momento, está sondando, né? E está todo momento com vocês. Então, eu tenho essa responsabilidade e de orar para muitas pessoas, para os oprimidos, enfermos, os abatidos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que, né, que se afastaram, né? Então, essa responsabilidade, eu assumi essa responsabilidade como missionária. Como missionária, que não tive como ir até a essas pessoas, eu estou me achegando a vocês que estão nesse estado de oração, aos jovens, por meio da internet. Então, estou me achegando a vocês por meio da internet, porque eu não consegui sair e ir pessoalmente até vocês. Mas essa responsabilidade eu assumi com Deus e com vocês. Você está orando, está te ajudando, minha amiga, está te ajudando a orar, minha irmã, meu irmão, para seus filhos, para seus netos, para o seu casamento, para sua mãe, seu pai também, para todos, tá bom? Eu já quero começar a colocar aqui na oração aqueles que pediram oração, né? No sábado, estamos já no domingo, então quero orar para minha prima Aparecida, que está para fazer uma cirurgia. Quero orar também para o Robson. Claré, Deus vai dar vitória, tá? Para o seu filho. Deus vai dar vitória aí no seu lar, tá bom? Aparecida também. Quero orar para Amanda. Quero orar para as irmãs dela, para toda a família dela. Quero orar para a Lena. Quero orar para a Nayara, o Denis. Quero orar para todos os meus filhos, minhas filhas. E quero já estar orando para todos os jovens, para toda a família, os casais, a mãe, pai, filhos, né, noras. Quero estar orando para vocês, quero estar orando para os jovens que esteve aqui na minha casa, tá, jovens? Eu acabei não anotando o nome de vocês sabem, né? Vocês já sabem. Esquecimento de vez em quando, mas amanhã estarei anotando no caderno o nome de vocês, tá bom? Mas Deus sabe. Deus sabe, principalmente para você, viu, jovem? Quero orar para você, para sua avó. Quero orar também para o cunhado da... Ai, meu Deus. Para o cunhado da Denise. Quero orar também para o Kevin. Quero orar para todos os jovens. Quero orar para todos aqueles que Deus sabe
que está nesse estado de oração para o Brasil e o mundo. Que Deus nesta manhã vai alcançar vocês. E deixa eu orar, porque já está avisando ali que meu tempo está se esgotando. Mas, se esgotar o tempo aqui, pode ter certeza, tá? Vou dobrar o joelho e a oração vai continuar. Então, não se preocupe não, tá? Não se preocupe com isso. Vocês vão estar incluídos na oração de qualquer maneira. Terminando, esgotando aqui o tempo ou não esgotando, você está na oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, neste momento eu coloco sobre os cuidados do Senhor, meu Deus, todos os jovens, meu Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor alcança um a um, porque o Senhor conhece um a um, de todos os jovens, um por um de todos os jovens do Brasil e do mundo, Pai. Eu coloco sobre os cuidados do Senhor. Meu Deus, proteja esses jovens, Senhor, que eles venham, Senhor Deus, ser guardados pelo Senhor, aonde quer que eles estiverem neste momento. Aonde, Senhor, eles estiverem, eles vão ser alcançados pelo Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor os proteja, que o Senhor coloque os seus anjos na frente deles, quando eles